Fala aí, galera, bora resolver juntos a Unifesp de 2022, a parte de matemática. Então vamos começar aqui com a questão 83, que foi a nossa primeira questão de matemática da prova. Então, eu não vou ler todos os enunciados, porque se você está assistindo a resolução, provavelmente já fez a prova, leu as questões e está aqui para esclarecer as dúvidas. Então, eu vou só destacar os pontos principais do texto para a gente ganhar tempo, beleza? Então, aqui ele está falando que o preço da passagem de um ônibus é de R$ 108, caso a pessoa opte por esse caminho. Mas se ela for de carro, o carro dela gasta 14 km por litro, o preço da gasolina é esse, e além disso tem esses 20 centavos de custo, como se fosse a manutenção do carro, tá? Então a gente tem que calcular, se ele fala que os custos aqui vão ser equivalentes, a gente tem que calcular qual é essa distância para que esse preço da passagem, que é 108, seja equivalente a todo o gasto que ela vai ter com o carro, beleza? Então, eu vou falar que essa distância é D. Então, em relação à parte da manutenção, que é isso daqui, se é 20 centavos por quilômetro, e esse D a gente está considerando que são quilômetros, então eu multiplico isso por 0,20 e eu vou somar agora com o custo do carro. Como é que eu sei quantos litros eu vou usar? Primeiro, eu tenho que ter a distância total do percurso, e se eu sei que gasta 14 km por litro, então eu vou dividir isso aqui por 14, que aí essa conta aqui vai me dar quantos litros eu vou gastar para fazer esse percurso. E aí eu multiplico pelo preço do litro da gasolina, que é 5,60. Então, isso aqui vezes 5,60, beleza? A soma desses dois custos vai ser os R$ 108. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por 10, só para facilitar. E também vou colocar o D em evidência. Então, aqui vai dar 2 mais 56 sobre 14. E aqui, 1.080. E aí, quando a gente faz essa conta aqui, 56 sobre 14 dá 4. Então, aqui a soma do parênteses vai dar 6. Significa que a nossa distância é 1.080 dividido por 6. Isso vai dar 180 quilômetros. Tudo bem? Então, essa é a resposta dessa primeira questão, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Já é uma questão de geometria. Então, basicamente, a gente tem essa curva que está em vermelho aqui no gráfico e ele quer saber a área abaixo da curva. Só que ele está aproximando isso por polígonos. Então, aqui a gente tem um trapézio, um outro trapézio e um triângulo, tá? E se você olhar bem, essas áreas que estão sobrando aqui, elas acabam sendo compensadas pela falta em outros trechos. Então, aqui está faltando, aqui está sobrando, acaba compensando, beleza? Então, a gente não precisa se preocupar com essas áreas. Então, o que a gente vai fazer é calcular a área de cada um dessas figuras. Então, esse trapézio e esse triângulo. Simplesmente isso, o exercício. Então, o primeiro trapézio, a gente vai somar as bases. Então, 11,5 mais 10,5 vezes a altura, que é 5, dividido por 2, mais o outro trapézio, que tem uma base 10,5, mais 2, vezes 5, que é a altura, dividido por 2, mais o triângulo, que é 5 vezes 2, dividido por 2. Tudo bem? Então, nessa primeira conta, a gente vai ter essa soma, vai dar 22 nos parênteses. 22 dividido por 2 dá 11. Então, aqui é simplesmente 11 vezes 5. Aqui a gente vai ter 10,5 mais 2. Então, vai dar 12,5 vezes 5 dividido por 2. E aqui o 2 corta, né? Sobra 5. Então, vamos continuar. Isso aqui, 11 vezes 5 é 55, mais... A gente vai fazer essa conta aqui, ó, 12,5 vezes 5, como já expliquei em alguns vídeos aqui do canal, esse truque. Primeiro, quando você vai multiplicar por 5, pega esse número e multiplica por 10, que dá 125, divide por 2, que dá 62,5. Então, aqui é 62,5 dividido por 2. 62,5 dividido por 2 vai dar 31,25. Então, eu apago aqui, coloco 31,25, somo com os 5 que restou. Toda essa conta vai dar 91,25, beleza? No caso, centímetros quadrados, então a resposta D de dado. Bem, questãozinha de geometria relativamente simples. Próxima questão é uma questão que te dá alguns pontos, né, no gráfico. Então, vou até apagar aqui. Esses pontos, eles foram aproximados por uma reta e ele está te dando a equação dessa reta que aproxima os pontos. E o que ele está pedindo é exatamente aqui, ó.
o menor erro por superestimativa. O que isso significa? Que a superestimativa é quando a equação da reta te dá algum valor, no caso do D, né, que é essa distância aí do contexto, acima do ponto. Então, isso acontece em dois casos. Na verdade, dá a impressão que é 3, né? Mas se você fizer as contas, você vai ver que esse ponto aqui não é superestimativo, aqui é subestimativo, tudo bem? Porque esse ponto, ele vale, o valor real é 3,7, e se você fizer as contas, você pode conferir aí, vai dar 3,64. Então, o valor da reta está abaixo desse ponto, então eu vou ignorar ele, tá? A gente tem esse ponto, que a reta está dando um valor maior do que o ponto real, e esse ponto aqui também é um erro de superestimativa, tá? Então, a gente vai calcular, nesses dois cenários, qual que é o valor que essa expressão vai dar pra gente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, do lado dessa tabela. A gente vai calcular, então, quando o tempo for 30 e quando o tempo for 50. Quando o tempo for 30, então a gente pega o D de 30 e vai multiplicar, então, 30 vezes 0,311 mais 0,53. Essa conta ela pode ser um pouco complicada, mas vamos lá. 0,31 vezes 10, então já vou tirar um zero daqui, vai dar 3,11. 3,11 vezes 3 vai dar 9,33. Então, isso aqui vai dar 9,33 mais 0,53. Então, vai dar 9,86. 9,86 é a resposta, quando o tempo é 30, tudo bem? Agora, vamos calcular quando o tempo for 50. Então, 50 vai ser 50 vezes isso, 0,53. Uma dica, quando você vai multiplicar por 50, igual a gente fez lá. Isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3,11. E aí usa o truque da multiplicação por 10, né? Então, isso aqui vezes 10 vai dar 31,1. Divide por 2, isso vai dar 15,55. E mais 0,53, isso vai dar 16,08. Então, vamos colocar aqui 16,08 e a gente tem esses dois valores. Então, veja que, de fato, esses dois erros foram erros por superestimativa, né? Esse valor é maior que esse e esse valor é maior que esse. Então, eu estou superestimando o ponto real. Agora, ele quer saber desses qual que é o menor erro e ele quer em percentual. Então, ó, graficamente, se você olhar, esse erro aqui está muito gritante, né? Então, com certeza, a gente vai ter que fazer a conta desse ponto. Inclusive, olhando aqui os valores, aqui tem um 0,08 de diferença, aqui tem 0,76 de diferença. Então, é bem maior, a gente nem precisa se preocupar com esse ponto daqui. Vamos só olhar o de baixo. Então, a gente vai olhar qual que é a diferença entre eles, que no caso é o 0,08, e divide pelo valor real, que é o 16, para a gente ter qual é o erro percentual, tá? Então, vamos dividir em cima e embaixo por 8. Então, aqui vai dar 0,01 dividido por 2, certo? Vou multiplicar em cima e embaixo por 100, então 1 sobre 200. E por último, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então, vai dar 0,5 sobre 100. E por que eu faço isso? Porque aqui eu já tenho o percentual, né? É simplesmente 0,5%. Então, esse é o erro percentual e aí dá pra gente a alternativa D de dado. Beleza, então vamos ver a próxima questão. Lembrando, se ficar qualquer dúvida, é só você deixar aí nos comentários que eu vou respondendo vocês. Vamos ver a questão 86, uma questão que envolve um pouco de trigonometria, né? Então, ele está te dando essa expressão que descreve a altura do ponto Q de acordo com o tempo, tá? Então, para cada tempo aí, você tem a altura do ponto Q que vai viajando aqui de forma circular. E ele fala que o momento começa, ou seja, quando t é zero, a gente está no ponto mais distante do chão. Em outras palavras, é quando o ponto Q está exatamente aqui, né? Então, é uma informação que ele dá. Não necessariamente é útil da forma que eu vou resolver, que vocês vão ver. Então, o que ele está pedindo é basicamente o comprimento PQ. O comprimento PQ pode ser calculado, já que seria o diâmetro desse círculo aqui. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou ver qual que é a altura quando o Q está nessa posição. E o que eu quero que você perceba, aí você precisa entender um pouco de função trigonométrica. Se você olhar aqui, quando que essa função vai assumir o maior valor possível?
é exatamente quando o cosseno for 1. Porque a única coisa que está variando aqui é o cosseno. E o cosseno ele tem valores limitados. Ele vai de -1 até 1 e fica nessa faixa. Ele não consegue ser mais ou menos do que isso. Então, nesse ponto aqui exatamente, eu sei que o cosseno de π vezes t tem que ser 1. E ponto. Se o cosseno tem que ser 1, e tanto faz qual é o valor do tempo que ele vai dar 1, nesse caso aqui, a altura vai ser 20 mais 10, que é 30. Então, essa altura é a máxima. E agora, esse ponto daqui, o que acontece? É o menor valor dessa expressão, que é exatamente quando o cosseno é -1. Então, aqui o cosseno de π vezes t sendo igual a -1, a altura vai ser 20 menos 10, que vai dar exatamente 10. Então, como ele quer o comprimento PQ, basta eu fazer a maior altura e subtrai da menor altura. Então, 30 menos 10, super simples, né? Isso aqui vai dar 20. Então, 20 centímetros é a distância PQ, é o diâmetro desse círculo aí da imagem. Tudo bem? Esse, na minha opinião, seria a resolução mais simples dessa questão. Vamos ver a próxima questão, uma questão de geometria também. Aqui, com algumas semelhanças, você resolve a questão, tá? E, além disso, tem mais de um caminho. Então, você pode optar aí a forma que você quer fazer. E tá te dando primeiro o lado desse quadrado, que é 2, e aqui a gente tem pontos médios, tá? Então, vai ser um para cada lado. E ele quer saber a área do pentágono Unesp, que é esse pentágono que está pintado aqui. Então, o que é interessante você perceber, se a gente está falando de quadrados, a gente sabe que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Além disso, eu sei que este ângulo com este ângulo azul tem que dar 90, tudo bem? Porque esse é um triângulo retângulo. Só que, se eu olhar aqui, ó, esse ângulo tem que ser obrigatoriamente azul. Já que o azul mais o rosa dá 90, e aqui eu já tenho 90 graus, a soma desses três tem que dar 180, então tá coerente. Isso significa que aqui em cima o ângulo é rosa. Tudo bem? E para que eu estou falando isso? Porque aí eu consigo ver que esse triângulo, o UDM, com esse triângulo, o AMS, eles são semelhantes, tá? Eles têm semelhança. E aí, com essa semelhança, dá uma olhada. O ângulo azul enxerga 2, nesse triângulo maior, e aqui o ângulo azul enxerga 1. Ou seja, ele tá no triângulo menor está enxergando a metade. Então, se o ângulo rosa enxerga 1 aqui, nesse lado, o ângulo rosa vai enxergar metade de 1, que no caso é meio. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Uma simples semelhança de triângulos. E agora eu vou calcular essa hipotenusa daqui, que ela é importante para a gente saber o lado desse outro quadrado menu que ele deu aí. E aí a gente faz Pitágoras, tá? Então, eu falar que a medida, o m, ela vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Claro, essa medida ao quadrado. Então, o m vai ser raiz de 5. Então, raiz de 5 é o lado desse quadrado que a gente está buscando. Então, ó, a área do quadrado menu vai ser raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Beleza. Então, qual que é a estratégia para eu calcular essa área colorida aí que ele está pedindo? A gente vai ter que pegar essa área total desse quadrado, que a gente já sabe, que é 5, e a gente vai ter que subtrair essa área. Então, a gente precisa calcular essa área que eu destaquei, né? E para fazer isso, tem mais de uma forma, com certeza. O que você pode fazer? Eu posso pegar aqui, dividir essa figura em 2 triângulos retângulos e fazer a conta. Eu posso também pegar a área desse trapézio aqui, ó, e tirar a área desse triângulo, também funciona. Então, eu vou fazer esse caminho, tá? Então, esse caminho, já que aqui a medida é 2, a gente vai ter a área do trapézio UPAM, certo? Então, a área dele vai ser 2 mais 1, vezes a altura 2, dividido por 2. Então, esse aqui é 3. E agora eu vou calcular a área desse triângulo pequeno aqui, que é o triângulo MAS. E aí, a área dele vai ser base, altura, dividido por 2, isso é 1/4. Beleza? Então, a área
desse cara daqui, que é um quadrilátero também, que no caso seria a área do quadrilátero UPSM, tudo bem? Então, seria esse cara daqui. Ele vai ser essa área 3 menos essa área 1/4. Então, 3 menos 1/4 é a mesma coisa que 12/4 menos 1/4. Então, a área do UPSM vai ser 11/4. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar a questão, é muito simples. Eu vou pegar a área do quadrado menu, subtrair da área do quadrado UPSM. Então, isso aqui vai dar 5 menos 11/4. Isso é a mesma coisa que 20/4 menos 11/4, que vai dar 9/4. E aí, se você pega o 9 e divide por 2, dá 4,5. Divide por 2 de novo, vai dar 2,25 centímetros quadrados, que é a alternativa E. Tudo bem? Então, questãozinha simples também de geometria. E, como eu já falei, você poderia seguir por mais de um caminho para chegar na mesma resposta. Vamos ver a outra questão. Questão da roleta aqui. É uma questão que envolve teoria dos números com um pouco de probabilidade. Então, você tem uma roleta que tem 100 números, de 1 a 100. E ele te diz aqui, conforme você gira a roleta, como é que os jogadores vão ganhar. Então, a gente tem o jogador A, que ganha quando sai um múltiplo de 3, e o jogador B, que ganha quando sai um múltiplo de 4 ou de 6. E se não sair nada, significa que a banca vai ganhar. Tá? E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer saber a probabilidade da banca ganhar o prêmio. Então, é isso que a gente vai calcular. Que é importante você perceber que também tem um pouco de conceito de teoria dos conjuntos aqui. Pelo seguinte, a gente tem os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, e também tem na jogada os múltiplos de 6. Só que os múltiplos de 6, eles são com certeza múltiplos de 3 também. Então, esses aqui seriam os múltiplos de 6. Então, eles já são subconjunto dos múltiplos de 3. E por que eu estou falando isso? O que importa para a gente, para saber se a banca vai ganhar ou não, é calcular quantos números eu tenho dentro desses conjuntos, da união deles, e aí tirar isso dos 100 números disponíveis. Porque aí todos esses números restantes são os números em que a banca ganha. Entende? Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular quantos múltiplos eu tenho de 3, quantos múltiplos eu tenho de 4, tomar cuidado com essa intersecção, certo? E aí eu tiro isso de 100. E como eu já falei, os múltiplos de 6 não são relevantes aqui, porque já são subconjunto dos múltiplos de 3. Claro, se eu quisesse calcular a chance do A ganhar e do B ganhar, aí eu teria que dar uma atenção para ele. Mas não é o caso desse exercício, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo os múltiplos de 3? Deixa eu abrir um espaço aqui. Então, para os múltiplos de 3, eu vou colocar aqui a quantidade de múltiplos de 3. Se eu estou com os números de 1 a 100, eu pego o último múltiplo de 3, no caso seria o 99. Então, 99, e eu divido isso por 3. Isso vai dar exatamente 33. Por quê? Esse 99 vai ser 33 vezes 3. Então, significa que eu tenho, nesse intervalo, 33 múltiplos de 3. Certo? Vamos ver os múltiplos de 4. O múltiplo de 4, o último deles, é o próprio 100. Então, 100 dividido por 4, certo? Porque eu quero saber os múltiplos de 4. E isso vai dar 25. Então, eu tenho 33 múltiplos de 3, 25 múltiplos de 4. Mas, eu vou apagar isso aqui, eu tenho que me preocupar com esse cara daqui. Qual é o número que, ao mesmo tempo, é um múltiplo de 3 e é um múltiplo de 4? Em outras palavras, qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses números? É o 12, né? Então, aqui, a gente tem que olhar os múltiplos de 12. Então, vamos fazer isso. Múltiplos de 12. O último múltiplo de 12, você pode conferir essa conta aí, mas vai ser o 96. E eu vou dividir isso daqui por 12. Quando a gente faz essa divisão, isso aqui é 8. Então, significa que eu tenho 8 múltiplos de 12 no intervalo de 1 a 100. Tudo bem? Beleza. E por que isso é útil? Porque para eu calcular a união desses conjuntos, ou seja, quantos números eu tenho aqui ao todo, então, o
que eu faço? Eu somo 33 mais 25, certo? Que é a quantidade de números que eu tenho aqui e a quantidade de números que eu tenho aqui, e tiro a intersecção uma vez. Essa é a ideia de teoria dos conjuntos, né? Quando a gente vê esse assunto. E essa conta aqui vai dar 58 menos 8, que é 50. Então, eu tenho exatamente 50 números que formam a união desse conjunto. Isso significa que eu também tenho 50 números que a banca pode ganhar o prêmio, já que eu tenho um total de 100, né? Então, a probabilidade da banca ganhar é 50 sobre 100 e, obviamente, 50% a gente fica com a alternativa A. Beleza? Então, uma questão aí que também envolveu teoria dos conjuntos. Acho que vale a pena essa reflexão. Caso você queira treinar esse conceito, você pode ir um pouco além nessa questão e calcular a probabilidade do jogador A ganhar e do jogador B ganhar. Acho que é um exercício que vale a pena você fazer. Próxima questão 89, nossa penúltima questão. Então ele está te dando um vídeo específico na internet que no primeiro dia começou com 800 likes e 100 dislikes. Falando nisso, não esquece de deixar o like aí nesse vídeo. E aí você ajuda aqui o canal, se essa resolução está sendo útil para você, deixar o like ajuda demais, beleza? Então, ó, cada like tem um crescimento de 10% ao dia. Então, 10% todos os dias, isso está relacionado com juros compostos. E o dislike tem um aumento, um crescimento, né, de 4,5% ao dia. Então, se a gente fosse equacionar o crescimento de cada um dessas reações, a gente tem aqui, inicialmente, 800, e aí se cresce 10% por dia, a gente multiplica por 1,1, que representa 1 mais 10%, elevado a um determinado tempo n. Bem, já vou falar o que é esse n. E no dislike, eu tenho 100, que cresce a 0,45 ao dia, elevado a n. Tudo bem? Obviamente, o dislike ele cresce mais devagar, né? Então, se ele está falando aqui que a razão entre dislike e like tem que ser 1 sobre 40, a razão entre esse cara e esse, em algum momento, vai ter que atingir essa fração, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 100, que multiplica 1,045 elevado a n, dividido pelos likes, que é 1,1 ou 1,10 elevado a n, tem que ser igual a 1 sobre 40. Então, eu sei que o tempo que ele está dando enunciado é o t, e eu estou usando o n, mas eu já vou te explicar essa transformação. Antes disso, vamos só simplificar essa conta. Então, aqui eu vou ter 100 e 80. Então, já fica 1 sobre 8, eu corto esses zeros. E esse 8 daqui eu cancelo com esse 40, sobra 5. E, além disso, essa conta aqui, como eles estão no mesmo expoente, eu vou deixar todo mundo assim, ó. Fica 1,045 dividido por 1,1, tudo isso elevado a n, e aqui 1 sobre 5. E aí, você pode fazer essa conta aqui, na verdade, você vai ter que fazer ela, e aí, são várias formas de fazer. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 1000, e ir simplificando até você chegar no resultado que essa conta vai dar 0,95 elevado a n, tá? Isso aqui, 1 sobre 5 é 0,2. E agora um ponto importante, né? O que é esse n afinal? Veja que aqui as informações que ele já está te dando, ele já está falando que isso acontece quando o t é 1. E ele quer saber qual é o t que vai dar essa razão. Então, se o t é 1, eu já tenho esse deslocamento aí no tempo, né? Então, o meu n, como eu já estou começando do t valendo 1, eu tenho que deixar isso aqui substituído por t menos 1. Tá? Por quê? Porque quando o t for 1, a gente cai nessa situação inicial, que tem o 800 e o 100, e aí, a partir disso, o valor do t que a gente vai achar é exatamente o número de dias a partir do momento que o vídeo foi postado, para ter essa situação de razão de 1 sobre 40. Maravilha, então, a partir daqui, o que a gente faz para descobrir a resposta? Veja que as alternativas estão em log, né? E a gente tem que isolar o t. O que eu posso fazer aqui antes de aplicar o log? Eu interpreto esse cara, o que ele significa? Ele significa 0,95 elevado a t dividido por 0,95. Isso é igual a 0,2.
E aí eu posso multiplicar, então vai dar 0,95, tudo isso elevado a t. E 0,95 vezes 0,2, isso vai dar 0,19. E agora sim eu aplico o log. Para eu aplicar log, é interessante que esse log esteja nessa base, porque aí eu vou conseguir isolar o t aqui do lado esquerdo. Então, a gente vai ter que o t, ele é o log de 0,19, e isso na base 0,95. Então, a resposta seria essa, o que dá para a gente é a alternativa B de bola. Mas, só um comentário extra caso você não tenha entendido essa passagem. O que o log representa é um expoente. Então, o que eu estou perguntando aqui? Qual é o expoente que na base 0,95 resulta em 0,19? Esse expoente é o t, tá? Então, é uma outra forma de escrever essa mesma relação. E caso você queira entender um pouco melhor o que é o logaritmo e explorar isso que eu acabei de falar, vou deixar um vídeo aqui recomendado para você assistir, uma aula que eu preparei sobre esse tema aqui no canal, tá bom? Então, finalizamos essa questão. Última questão agora, que mistura um pouquinho com química, mas no fundo é só uma questão de inequação. Aliás, também é uma questão de proporção, né? Porque a primeira coisa que ele fala aqui, ó, que esse químico vai fazer uma mistura que tem que ter 3 partes de hidróxido de sódio para 2 partes de água. Então, essa proporção é uma proporção de 3 para 2. Então, vamos já anotar isso aqui, ó. O volume do hidróxido de sódio dividido pelo volume da água tem que ser nessa razão, 3 para 2, tá? Essa informação é importante. E aí ele começa a te dar um monte de inequação e ele quer que você use o x como sendo isso daqui, ó, seja x a quantidade total de NaOH em ml, tudo bem? E uma outra coisa importante, dá uma olhada aqui, ó, ele está te dando esses 5.000 microlitros, na verdade, é a mesma coisa que 5 mililitros, né? Então, você pode escrever isso aqui como 5 ml já, e esse cara daqui como 1,6 ml, tá? Só para você já converter a unidade aí e não ficar esquentando a cabeça. Então, se o x é a quantidade total de NaOH, vamos lá para a nossa primeira equação. Eu sei que este x tem que ser menor ou igual a 5 ml, porque é o que ele tem disponível. Só que aí, quem que é o volume de água usando o x? Se tem que estar nessa proporção, e eu sei que esse cara daqui é o x, o meu volume de água, ele vai ser 2x sobre 3. Então, se o volume de NaOH é 3 partes, o que a gente está fazendo aqui? Eu divido esse x por 3, para saber quanto que é uma parte, e multiplico por 2. Aí eu vou ter as 2 partes de água. Basicamente é isso que a equação está dizendo. Então, isso daqui tem que ser menor do que, menor ou igual, né? O volume de água disponível, que é 1,6 ml. E se a gente isolar o x aqui, 3 vezes 1,6 dá 4,8. E aí divido por 2 dá 2,4. Então, meu x tem que ser menor ou igual a 2,4 ml. Então, dessas duas inequações que a gente tem, a mais restritiva é essa. Então, eu poderia até ignorar essa se eu quisesse, tudo bem? Que a mais restritiva é esse 2,4. Beleza. Próxima equação que a gente tem. Ele está falando aqui, ó, deixa eu até apagar esse cara, que o volume da mistura deve ser pelo menos 3 ml e no máximo 5 ml. Então, qual que é o volume da mistura? A gente, para misturar tudo isso aqui, a gente tem que ter o volume x mais 2x sobre 3. Certo? Fazendo essa conta, isso aqui é 5x sobre 3. Esse é o volume total. Esse volume total tem que ser maior ou igual a 3 ml. Então, isso significa, se a gente fizer a conta, que o x tem que ser maior ou igual a 1,8 ml. Tá? Outra equação. E eu também tenho que ter que esse volume total tem que ser menor ou igual a 5 ml, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Tem que ser no máximo 5 ml. Então, fazendo essa conta, a gente descobre que o x tem que ser menor ou igual a 3 ml. Então, vai vendo aí quantas inequações a gente tem. Tem essa, tem essa, tem essa e tem essa, tá? E óbvio que a gente só vai olhar as mais restritivas. Então, no caso,
a que está sendo mais restritiva para o teto seria essa e para o mínimo seria essa. Vamos ver se tem mais alguma coisa que ele está falando. Ele só está te falando que 1 microlitro é 10 a menos 6 litros, só que a gente já transformou as unidades. E ele quer que você descubra a quantidade total de água em função de x, né? E o intervalo para esses possíveis valores do x. Então, como as mais restritivas são essas, 2.4 e 1.8, a gente sabe que o volume de água é 2x sobre 3, então a gente fica com a alternativa E, que engloba todas essas informações e atende todas as inequações ao mesmo tempo. Beleza? Então, a prova era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Essa prova não estava tão interdisciplinar como é padrão da Unesp. Também não estava nada muito puxado, com conceitos muito avançados, né? Você, com matemática básica, conseguiria resolver aí a grande parte das questões. Beleza? Então, se você gostou dessa resolução, não esquece de deixar um like também e, obviamente, se inscreve no canal para você não perder os outros vídeos. Fechado? Então, para esse vídeo é isso. Um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.